Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à aula de escrita para alunos do terceiro ciclo, 7º, 8º e 9º anos. Ora, nós na aula passada estivemos a escrever um texto narrativo e o tema era, eu vou mostrar-vos, portanto, desculpem, aventura mar adentro a bordo do navio Escola Sagres. Estão recordados? Eu pedi-vos que, ou sugeri-vos que continuassem o texto no momento em que iria começar a desenrolar-se, a desenvolver-se uma grande tempestade ou um enorme temporal. Portanto, teriam de descrever essa tempestade, este era o desafio para casa, narrar as ações levadas a cabo pela tripulação para controlar o navio, claro, pelo menos em discurso direto, mais uma vez a ordem do comandante para chamar a tripulação e instruir todos os marinheiros sobre o que deviam fazer e, na conclusão, mostrar a resolução desse problema. Em aula, portanto, nós estivemos a escrever um momento de diálogo, uma sequência dialogal entre a protagonista, a Luísa, e o comandante. Depois, escrevemos ainda uma primeira frase narrativa, portanto, para narrar o momento em que a equipa se encontrava tranquila na casa de navegação, a comandar o navio, porque o navio nunca dorme, certo? Há sempre alguém a comandá-lo, enquanto uns marinheiros, por exemplo, jogavam às cartas, no convés ou na sala de refeições, como está aqui, outros faziam exercício físico. Então, eu vou mostrar-vos apenas a título de exemplo, como um modelo, porque os vossos textos são de certeza muito mais interessantes, o início do temporal. Subitamente ouvimos um apito forte. O vigia gritou, mas não consegui perceber as suas palavras. O tempo mudou repentinamente. Uns relâmpagos rasgaram o céu e começou a cair uma chuva intensa. Todos correram para os seus postos à voz do comandante. Se quiserem depois continuar a ler este texto que produzi, poderão consultar apenas como exemplo, como modelo, repito. Portanto, poderão consultar a ficha disponível na página do Estudo em Casa. De momento, vamos passar já para a aula seguinte, a aula 8. Pronto, cá está o texto, que estará disponível. Aula 8 de escrita. Hoje vamos falar de representação e representar sonhos, por exemplo. Vamos reconhecer obras do género dramático que fazem parte do programa e que vocês leem ao longo dos 3 anos de escolaridade, tanto no 7º quanto no 8º ou no 9º anos. Vamos identificar características do texto dramático, que vocês também já conhecem muito bem, e, por fim, mostrar-vos como se pode transformar um texto narrativo em dramático. Portanto, vamos começar. Então, quando nós falamos em sonho, o sonho pode realmente levar-nos ou conduzir-nos a várias interpretações. O sonho pode ser visto como uma visão, um projeto, tal como o projeto dos descobrimentos, não é? Que era o sonho da nossa nação e uma marca muito importante. Pode ser um desejo, pode ser uma vontade de cada um de nós e pode também estar ligado à nossa capacidade criativa, criadora, à imaginação, à fantasia. Vocês têm ali uma obra que faz parte do programa de 8º ano, um texto dramático de Manuel António Pina, Aquilo que os olhos veem ou o Adamastor, e vou utilizar uns excertos desta obra dramática como exemplo de organização ou estruturação do texto dramático. Vou já mostrar-vos. Portanto, esta obra de que trata? Em meados do século XVI, Mestre João, que era um físico e um astrólogo, está a regressar a Portugal depois de muitos anos no Oriente. Portanto, após várias viagens, ele regressa a Portugal e vai narrar alguns acontecimentos que testemunhou a bordo de uma nau no ano de 1501. Nesse momento em que regressa à Índia, portanto, a nau recolhera um náufrago, Manuel, um rapazito chamado Manuel, na Angra de São Brás, perto do Cabo da Boa Esperança. E é este náufrago, chamado Manuel, que vai contar uma história fantástica e terrível ao Mestre João. Essa história é a história do gigante Adamastor.
Então vamos ver. Um excerto da cena 5. Nós temos aqui um texto que faz parte do texto dramático, mas não é para ser dito em palco pelos atores ou pelas personagens, não é? Que esses atores representam. Noite de tempestade, o vento uiva furiosamente, batendo as velas e as vergas. As vagas sacodem com violência o barco e desfazem-se pesadamente na coberta e no convés. Relâmpagos e trovões, a nau balança de um lado para o outro, atirando com as lanternas em todas as direções. Tombam objetos no convés. Turbilhões de espuma por todo o lado. Mal se vê. Ora, nós estamos perante um exemplo de didascália, recordam-se desse nome, uma indicação cênica que contém instruções para todos os profissionais do teatro que trabalham no teatro saberem como devem proceder para construir o cenário, para trabalhar os efeitos da luz e do som, portanto, do som a sonoplastia, temos o sonoplasta que trabalha o som, temos o luminotécnico que cria os efeitos de luz e temos o cenógrafo que vai construir o cenário. E vejam que aqui encontramos várias indicações úteis, instruções úteis, para que estes profissionais do teatro saibam como preparar, ajudar na produção de um espetáculo teatral. Vamos ver outro exemplo, ainda no mesmo texto, de Manuel António Pina. Os marinheiros correm em todas as direções. Ouve-se, no meio da confusão, a voz do capitão gritando ordens. Na coberta, tenuemente iluminados, portanto, iluminados com uma luz fraquinha, muito leve, estão Manuel, sentado na enxerga, e Mestre João, ambos embrulhados em mantas. Continuamos então a ler uma informação didascálica, portanto, uma indicação cênica que nos fornece outras informações. Desta vez encontramos informações sobre a movimentação das personagens, como é que os atores devem proceder em palco no momento do espetáculo. Os marinheiros vão correr em todas as direções. Temos o Manuel que se encontra sentado, portanto, uma atitude, um gesto, não é? Da personagem. Temos a amarelo o som, ouve-se a voz do capitão gritando, nos dá a indicação de que ele provavelmente não está visível ainda em palco, mas ouvimos claramente a sua voz. E em termos de efeitos de luz, há uma luz muito tenue, muito leve, muito suave que os ilumina. E porquê? Porque é de noite, não é? Lembram-se da indicação há pouco? De repente surge a voz do capitão, portanto, a voz do capitão. Temos aqui a personagem, a indicação de que ele vai gritar, portanto, gritando, mais uma didascália. O ator não vai utilizar este texto e não vai dizer gritando, ele vai gritar. Portanto, ele vai ter em conta esta instrução para saber como deve proferir estas palavras. Quer dizer que ele não vai dizer desta forma, apanhar panos. Ele vai dizer, apanhar panos, vamos à deriva, largar ferros, vira tudo de bordo, piloto. Cá está. Estas indicações, portanto, são muito úteis para quem trabalha no teatro, para quem produz, não é? Cria um espetáculo teatral. Por outro lado, temos outro tipo de texto, que é o texto principal, mas eu já vou recordar mais à frente convosco estas características. Avançando para o último excerto, que selecionei para vos apresentar estas informações, temos então mais indicações cênicas a respeito da movimentação das personagens, da luz e do som, e desta vez com mais duas falas em discurso direto. As falas das personagens que se encontram a seguir ao travessão. Manuel, avantesma! Mestre João recua também. Estão a ver a indicação de movimentação desta personagem? Ele vai recuar, vai andar para trás e diz, portanto, com medo, o Adamastor! E segue-se mais uma indicação cênica. Iluminado pelos relâmpagos, o mostrengo, à volta da nau, rodou 3 vezes rodou, imundo e grosso, até finalmente desaparecer no escuro, no meio de um grande trovão. Entra o capitão a correr, nova indicação de movimento, alvoroçado. Esta didascália contém
umas expressões retiradas de uns versos de um poema que a professora Dulce vos leu na aula de leitura e literatura. Estão recordados? Exatamente, o Mostrengo de Fernando Pessoa. Portanto, temos mais uma vez aqui o tema dos descobrimentos, dos grandes esforços que os nossos marinheiros tiveram de, portanto, levar a cabo, não é? Para conseguir alcançar o sonho do Império, o sonho da nação, o sonho de glória de Portugal. Ora, vamos então verificar aqui algumas palavras que fazem parte do teatro e do texto dramático. Estamos a falar de teatro, estamos a falar claramente de um espaço físico, mas também de um espetáculo. Portanto, teatro associamos imediatamente à representação num palco, não é? Para um público. Convém que tenhamos espectadores para assistir a esse espetáculo. É para eles o espetáculo. Quer dizer que o texto dramático serve um grande objetivo. É claro que podemos ler, podemos pegar no livro e ler, mas essencialmente um texto dramático, quando é produzido pelo dramaturgo, já vamos verificar também essa palavra no próximo diapositivo, serve o grande objetivo que é o da representação. Um texto tem de ser transformado em espetáculo teatral. Portanto, a representação é efetuada por atores, não é? Que desempenham determinados papéis. O encenador é a figura, é o responsável pelo ensaio, a encenação do espetáculo e a direção dos atores. Temos o cenógrafo que constrói o cenário. Temos alguns adereços que também nos contribuem, que nos fornecem informações úteis sobre o espaço que está a ser caracterizado, construído. Temos os bastidores, que é o espaço fora do palco, pode ser por trás do palco ou ao lado, onde se encontram os atores antes de entrar em cena. E figurinista, que trata dos figurinos, portanto, do vestuário. O sonoplasta, como já vimos, e o luminotécnico, responsáveis pelo som e pela luz, respectivamente. Ligado a termos ou palavras ligadas ao texto dramático. Também temos categorias, tal como no texto narrativo. Mas num texto dramático não precisamos de narrador. É claro que há espetáculos que podem utilizar uma voz de narração, não é? Para ajudar a contextualizar, a narrar um pouco da história que vamos ver, não é? Concretizada em cima do palco, mas não precisamos de narrador. O texto materializa-se à nossa frente em cima de um palco. Temos sim ação, não é? Portanto, drama quer dizer ação, espaço, temos o tempo, temos as personagens, não é? O dramaturgo é o escritor, o produtor de dramas, de textos dramáticos, e temos ainda aqui umas palavras interessantes. Didascália já vimos e vamos ver melhor o que querem dizer. São as instruções, portanto, dadas a todos os profissionais numa produção de um espetáculo teatral. As falas são as frases que os personagens vão proferir. Há partes, são falas ditas exclusivamente para o público, de maneira a que as outras personagens não as ouçam. E depois temos a divisão do texto em atos e cenas. Ora, falando em atos e cenas, portanto, partimos para a estrutura, a forma como o texto dramático está organizado. Em primeiro lugar, falamos de estrutura externa. Externa quer dizer que é aquilo que é visível, não é? Que eu consigo observar ao abrir um livro, ou abrir o texto dramático. Portanto, estrutura é aquilo que eu vejo, é visível. Por exemplo, aqui temos indicações sobre o cenário. E agora, por exemplo, aqui, não sei se conseguem ver, cena 2. Portanto, está visível, está explícito, está escrito no próprio texto esta divisão, não é? Esta organização do texto dramático. Quer dizer que o texto se divide em atos, que correspondem à mudança de cenários, e cenas, que vão corresponder à entrada e saída de personagens de cena. É claro que o teatro moderno pode muitas vezes nem utilizar estas divisões. A nível interno, e para isso precisamos de ler o texto para perceber de que forma ele está organizado internamente,
tal como no texto narrativo, também se estrutura em 3 partes. Portanto, temos a exposição, que é a introdução do texto dramático. Na exposição são-nos apresentadas as personagens e todos os antecedentes da ação. No conflito, que vai corresponder ao desenvolvimento da ação, portanto, são o conjunto de peripécias que fazem a ação progredir. E, finalmente, o desenlace, que é o desfecho da ação. Texto principal. Portanto, o texto dramático divide-se em texto principal e texto secundário. O texto principal corresponde exclusivamente às falas das personagens. Só. Portanto, são as falas, não é? As informações, as frases que as personagens devem dizer, proferir. E podem ser em forma de monólogo, quando uma personagem fala consigo mesma, expõe perante o público os seus pensamentos, os seus sentimentos. Um diálogo corresponde à fala entre 2 ou mais personagens em cena. E, finalmente, como já vos disse há pouco, os apartes são comentários que uma personagem pode fazer só para o público, pressupondo que não são ouvidos pelo seu interlocutor, pelas outras personagens. É em segredo. O texto secundário, portanto, são as didascálias, certo? Corresponde às didascálias. Lendo aqui uma definição que poderemos encontrar no Dicionário de Termos Literários, diz o seguinte: o que são então as didascálias ou indicações cênicas? Tudo o que no texto dramático não se destina a ser dito pelas personagens e que na representação cênica desaparece enquanto discurso e surge diante dos espectadores como ação ou presença física. Reparem que estas 2 palavras, portanto, não estão escritas de acordo com a nova ortografia, daí aqueles asteriscos a vermelho. Quer dizer que as didascálias nos fornecem informações sobre o cenário, ou seja, o espaço, o tempo, a época em que se desenrola a ação, pode ser o tempo meteorológico, podem ser os momentos do dia, de manhã, à tarde, à noite. Dão-nos também informações sobre o vestuário, entre outros adereços, e temos, como vimos há pouco também nos exemplos que vos mostrei, instruções destinadas aos atores sobre a movimentação das personagens em palco, as atitudes que devem tomar, os gestos e a expressão facial que devem fazer ou a entoação de voz com que devem proferir as palavras. Muito bem. Ora, eu vou utilizar um excerto retirado desta obra, deste romance de Luísa Costa Gomes, A Pirata, cuja leitura já vos foi sugerida na aula, numa das aulas de leitura e literatura da professora Dulce. Esta história, portanto, é a história de vida de Mary Read, que nasceu em Inglaterra no final do século XVII e desde muito cedo vai ver o seu destino marcado pelo seu nascimento ilegítimo e pela morte de um meio-irmão que ainda era bebê, o Mark Read. Ela vai ser vestida e criada como rapaz, portanto ela toma o lugar do seu irmão e, como rapaz, como homem, vai alistar-se no exército e partir para a Guerra da Flandres. É aí que se distingue pela coragem, pela disciplina, determinação em várias campanhas militares. Mas nem tudo corre como previsto, vai haver também aqui situações inesperadas. Ela vai apaixonar-se, portanto, a paixão por um soldado holandês e o fim temporário da guerra na Europa vão conduzi-la a outras aventuras. Ora, nós vamos então utilizar o texto narrativo para transformar, imaginem, em espetáculo teatral. A obra está constituída em 4 partes. Eu tomei a liberdade de selecionar um capítulo da 3ª parte, como Mary Read se transformou pirata nas Caraíbas. É um capítulo muito interessante, muito dinâmico. E o capítulo chama-se Acostagem, Abordagem, Saque. Cá temos então o primeiro excerto. Então vejam o que fiz, vou mostrar-vos apenas o exemplo e depois ajudam-me a continuar a transformação em texto dramático de outros excertos mais adiante. Por esta altura, já Rackham é o Jack Rackham, é o capitão dos piratas, tinha mandado içar a sua bandeira própria
e muito mal feitinha era ela, diga-se de passagem. Representando uma caveira sobre 2 alfanjes cruzados, portanto 2 espadas de piratas cruzadas num fundo negro. De longe metia um bocado de medo, mas de perto via-se que era um pano com umas coisas mal cozidas e sem jeito nenhum. Nós temos aqui já algumas informações selecionadas, nomeadamente o nome da personagem, a ação, tinha mandado içar, quer dizer que ele vai dar uma ordem aos piratas para içarem a bandeira, e temos uma informação sobre o cenário e os adereços, como por exemplo o barco, não é? No qual se vai içar, portanto no mastro vai içar-se uma caveira, uma bandeira com a representação de uma caveira sobre 2 alfanjes cruzados num fundo negro. Então, imaginemos, estamos a construir o nosso texto, começamos com o ato 1, não é? Vamos caracterizar o cenário, vamos dar informações, instruções ou indicações cênicas para que o cenógrafo saiba como vai construir aquele espaço, aquele cenário, e vamos começar com a cena 1, porque é assim que se faz no início do primeiro ato, portanto, ato 1, primeira cena, entrada de personagens, até porque daqui para a frente não vamos ter saída de personagens, elas vão manter-se no mesmo espaço. Então vejamos, no navio de Rackham, Rackham e os seus piratas. Uma bandeira de pano mal cozida com uma caveira sobre 2 alfanjes cruzados num fundo negro. São estas as informações que temos para colocar numa didascália. A didascália deve surgir entre parênteses para se destacar do texto principal. Lembram-se, o texto principal corresponde ao discurso direto, à fala da personagem. Por baixo vamos então colocar o nome da personagem, que vem sempre antes da sua fala, e, por que não, colocar mais uma indicação cênica, ou uma didascália, sobre o modo como o capitão deve dar a sua ordem. A quem é que ele dá a ordem? Aos piratas, certo? Voltando-se para os piratas, ele diz: içar a bandeira. Cá temos então um primeiro exemplo de como transformar um excerto narrativo em dramático. Mas eu posso, porque sou imaginativa, não é? Tenho capacidade de criação e, portanto, de imaginar, e vou acrescentar mais informação à didascália. Porque eu sei que mais à frente vai aparecer outro navio que vai ser abordado por este pirata. Os piratas vão querer saltar para o outro navio para o saquear, ou seja, roubar, pilhar. Então posso acrescentar mais informação para dar ao cenógrafo. Em palco, 2 navios. O brig, portanto o navio de Jack Rackham, o capitão pirata, e a nau do capitão holandês, que se chama, nós já vamos conhecê-lo, Van der Kerk. Rackham e os seus piratas abordam a nau de Van der Kerk. Uma bandeira de pano, já tínhamos visto esta informação, mal cozida, com uma caveira, sobre 2 alfanjes cruzados num fundo negro, identifica o abrigo dos piratas. Informação nova que também poderei acrescentar para o luminotécnico. 2 holofotes, por exemplo, incidem sobre os 2 navios, vestuário de piratas para o figurinista, vestuário de piratas e de marinheiros que permitam distingui-los. Portanto, estão a ver que nós podemos criar, avançar mais informação. E o discurso direto vocês já tinham lido comigo há pouco. Outro excerto. Rackham lá disse o que tinha a dizer ao capitão Van der Kerk, que aproximou rapidamente o brig da nau, lançaram os arpéus de abordagem e as escadas, chamadas de quebra-costas. Subiram para a nau e meteram mãos à obra. Mais informação, continuamos com a didascália. O brig de Rackham aproxima-se rapidamente da nau do capitão Van der Kerk. Eu vou transformar também aqui o tempo verbal. Convém que na didascália, porque a situação representada vai ser no momento presente, convém que os tempos verbais se encontrem no presente indicativo. Portanto, aproxima-se rapidamente da nau do capitão Van der Kerk. Os piratas lançam, no presente, os arpéus de abordagem e as escadas. Então vamos, não sabemos como se chamam os piratas, vamos chamá-los de Pirata 1 e Pirata 2. Pirata 1 gritando: lancem os quebra-costas. Pirata 2 gritando ainda mais alto para se fazer ouvir melhor, enquanto subiam para a nau. Portanto, indicação do tom de voz
e indicação da movimentação das personagens. Metam mãos à obra! Rackham ia dando ordens, indicando os sítios mais prováveis para os cofres com as moedas de ouro e prata que se chamavam estas últimas peças de 8. E agora, como é que nós vamos transformar este excerto em texto dramático? Então, nós temos aqui uma indicação de que a personagem vai falar, certo? Então, vamos continuar com o nome da personagem. Rackham. Travessão, e o que é que ele vai dizer? Ele vai dar ordens, indicando os sítios mais prováveis para os cofres. Então ele pode, muito bem, vamos utilizar primeiro uma informação didascálica, portanto, gritando. Eles gritam muito, os piratas, é verdade. Gritando com raiva, imaginemos, exaltado, por exemplo. E o que é que ele vai dizer desta forma? Vasculhem tudo. Vasculhar é procurar, não esquecendo nenhum local. Vasculhem tudo, vamos ser criativos. Vasculhem tudo, ponto de exclamação. Por exemplo, encontrem-me os cofres. Nova exclamação. E ele quer, vamos utilizar a palavra peças de 8. Tragam-me as peças de 8. Ora, cá está. Certo? Vamos só ver mais um exemplo. Passaram pela amurada para o navio deles, as redes, as âncoras e os cabos das âncoras, madeiras várias para reparação no navio. Rackham mandou o contramestre limpar completamente o camarote do capitão. E vejam que limpar está entre aspas. Ele não vai utilizar a esfregona, não vai lavar o camarote do capitão. Ele vai limpar, ele vai retirar, roubar tudo o que lá se encontra. Então, vamos ver o que é que nós temos de fazer. Uma didascália e uma fala. Portanto, didascália sobre a movimentação dos piratas. Então, o que é que nós fazemos? Abrimos parênteses, não é? Os piratas... Ora, o que é que eles vão fazer? Passam pela amurada para... Entre vírgulas, vamos utilizar a informação que ali está para... E podemos manter a expressão tal como está no texto narrativo para o navio deles. O que é que eles passam? Para nós darmos indicações sobre a movimentação e os objetos que transportam. As redes, as âncoras e os cabos das âncoras e madeiras várias. E agora falta-nos introduzir uma fala. Portanto, o Rackham vai dar uma ordem a quem? Ao contramestre. Então vamos pô-lo a gritar com o contramestre. Ó contramestre! Portanto, está a chamá-lo, vocativo, depois de uma vírgula vai dar a ordem. Limpa completamente o camarote do capitão. E até podemos acrescentar, não deixes ficar nada. Ele é muito ganancioso. Muito bem. Ora, já vimos como se pode, portanto, proceder à transformação de um texto narrativo em dramático e eu vou propor-vos que
Vocês, vou passar já aqui ao desafio para casa, porque têm uma continuação na ficha disponível na página do Estudo em Casa, que transforma o final deste excerto narrativo em texto dramático. Se quiserem, de seguida, poderão, por que não, criar o vosso próprio texto dramático. Portanto, utilizando um tema livre ou então subordinado ao tema do sonho. Sim? Boa escrita e vemo-nos na próxima aula. Adeus!